Olá, seja bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Marcos Catalian e eu tenho o prazer de falar com vocês. Hoje eu vou apresentar os resultados do mercado residencial vertical de Blumenau. Vamos falar sobre os lançamentos e o mercado imobiliário de Blumenau no terceiro trimestre de 2019, até setembro de 2019. Esse é um trabalho realizado pela Brain com o Sinduscom Blumenau e que consolida a pesquisa nacional dos indicadores imobiliários nacionais realizados pela CEBIC com a Brain. Então vamos conhecer um pouquinho mais do mercado de Blumenau? Nessa apresentação eu reuni alguns dos principais indicadores da pesquisa de Blumenau, que dão um pouco desse panorama da cidade. Vamos falar de lançamentos, vamos falar de vendas, estoque e preços. Vamos assim conseguir entender um pouquinho da realidade de Blumenau. Tudo bem? Venha comigo então. Vamos começar com o lançamento. Como se comportaram os lançamentos no terceiro trimestre de 2019 em Blumenau? A gente pode ver pelo gráfico aqui na tela que houve um crescimento muito significativo em relação ao período similar do ano anterior, em relação a um ano atrás, né? Houve um crescimento de lançamentos de mais de 364% de unidades lançadas, ou seja, 339 novas unidades foram colocadas no mercado. É bom porque isso mostra um crescimento em relação ao trimestre imediatamente anterior e, naturalmente, é um processo de recuperação dos lançamentos da cidade. Está longe ainda, né, do período de maior volume de lançamentos, desde que nós começamos a pesquisa com Blumenau, que ocorreu ali no quarto trimestre de 2017, primeiro trimestre de 2018, porém mostrou uma recuperação importante nos lançamentos. Essa recuperação, importante notar, deve-se principalmente ao grande volume de unidades residenciais do padrão econômico, ou seja, do Minha Casa Minha Vida, né? Esses empreendimentos geram um grande volume de unidades e foi o que aconteceu aí no terceiro trimestre de 2019. A grande maioria dos lançamentos, portanto, foi de unidades econômicas. Podemos ver no próximo gráfico, porém, que o VGV lançado, o valor geral de vendas lançado, foi de 76 milhões no trimestre. Se vocês observarem, em média, adequado com os últimos trimestres que a cidade vinha tendo, à exceção do trimestre imediatamente anterior. Então, algo ali ao redor de 70, 80 milhões de lançamento por trimestre. É um crescimento bem expressivo em relação aos 12 meses, porém muito abaixo do auge da cidade, né, que ocorreu aí em 2017, como a gente pode ver. Essa foi a notícia de lançamentos. Como é que se comportaram as vendas em Blumenau? Aí a gente tem uma notícia que não é muito interessante, né? Você pode observar bem por esse gráfico que houve uma queda expressiva, uma queda de 70% no volume de vendas. Tá certo que a comparação aí está entre o terceiro trimestre e o semestre, né? O consolidado do semestre. No semestre anterior, havia sido vendido em Blumenau mais de 1.000 unidades, 1.069 unidades, caíram para 313 unidades. De qualquer forma, se dividirmos o semestre por 2, vamos verificar que ainda assim houve uma queda em relação ao trimestre anterior. Porém, se observarmos o padrão que vinha ocorrendo nos semestres anteriores, por exemplo, em 2016 com 511 unidades por semestre, 500 unidades no segundo semestre de 2016, nós vamos verificar que o horizonte aí de 300 unidades vendidas não está destoando tanto do período anterior, é uma queda do período mais anterior, é uma queda importante em relação ao semestre, porém, de qualquer forma, a gente verifica aí que está em consonância com uma venda, por exemplo, que semestral, se dobrarmos, estaria aí ao redor de 600 e poucas unidades, portanto, próximo de 2016, 2017. É pouco, é preciso caminhar mais, e essa é a percepção que nós temos, né, aqui na Brain.
Várias cidades já no terceiro trimestre haviam decolado em vendas. Em Blumenau, esse comportamento da demanda ainda não se manifestou em vendas mais significativas. Lembrando que nós medimos as vendas líquidas de distrato, portanto, já sem o efeito dos distratos. Esse VGV vendido no semestre, também naturalmente, né, se eu vendi menos unidades, houve uma queda também no volume, no valor geral de vendas vendido, né? Então foram 88 milhões, também uma queda bem significativa em relação ao semestre anterior, mesmo se dividirmos esse semestre em dois períodos, em 2 trimestres. Tudo isso acabou se refletindo, como vocês podem ver agora, no gráfico de preço. O que é que nós podemos verificar? Que não houve, na verdade, uma evolução de preço. Natural, houve menos vendas, então o preço de alguma maneira foi se ajustando, ou seja, ele até teve uma pequena queda nominal em relação, por exemplo, ao valor do semestre anterior. Então nós estamos vendo que a recuperação do lançamento, das vendas e, portanto, do preço em Blumenau ainda está de forma mais lenta em relação ao mercado da região sul, por exemplo, e ao mercado nacional, sobretudo o mercado do Sudeste. A expectativa que nós temos é que isso vá, a partir agora de 2020, se acelerar. Como é que portanto, finalizou esse estoque? Como é que se compõe essa oferta, esse estoque em Blumenau? Então nós podemos ver que hoje Blumenau, terceiro trimestre de 2019, tinha 85 prédios, 85 empreendimentos verticais à venda, que haviam lançado 6.400 unidades, com um pouco mais que 1.330 unidades à venda, portanto uma disponibilidade de 20%. Mercado comercial é pouco expressivo, poucas salas comerciais à venda e também o mercado horizontal pouco expressivo. Ao todo, nós temos, portanto, uma oferta final, um estoque da ordem de 1.474 unidades novas, em construção, prontas ou na planta, à venda em Blumenau, o que dá uma disponibilidade ao redor de 20%, que é uma disponibilidade confortável. Não dá para dizer que o mercado está super ofertado em Blumenau. No próximo gráfico, nós podemos verificar como se comporta essa oferta por padrão. Então aqui você pode observar que a grande concentração de oferta, ela representa 42% dos empreendimentos lançados, são do padrão estándar, ou seja, de 190 até 400 mil reais. Logo seguido pelo padrão médio, com 24% das unidades lançadas, que vai de 400 a 700 mil reais. Isso acaba se refletindo também, né, na oferta lançada, mas não necessariamente aí na oferta final, no estoque. Como nós vimos, houve um grande lançamento de unidades econômicas, então hoje o estoque está bastante carregado, principalmente em unidade econômica, do Minha Casa Minha Vida e no padrão estándar em Blumenau. O preço médio da cidade terminou o trimestre ao redor de quase R$ 4.200. Naturalmente, o 2 dormitórios com um preço mais comportado, né? Ele reflete a unidade menor de R$ 3.600. E quando a gente abre esse preço por padrões de ticket, nós podemos verificar que há um range, uma variação bastante expressiva do padrão econômico, que é R$ 3.000 o metro privativo, até, por exemplo, o padrão luxo, com empreendimentos a R$ 7.300, padrão alto R$ 5.600. Ou seja, tem uma boa variação na oferta em preços em Blumenau. Para concluir essa nossa apresentação, um pouquinho do detalhamento de como essa oferta se comporta em relação à cidade, né? Nós dividimos com o Sinduscom Blumenau a cidade em regiões que nós chamamos de clusters, né? Esses clusters têm características parecidas de população, de demografia, e aí nós passamos a analisar essa oferta de Blumenau em relação a esses clusters. Você pode observar muito bem, olhando esse mapa, que a grande concentração da oferta em Blumenau está no cluster Vila Germânica e Velha Central. Vila Germânica e Velha Central tem a grande maioria dos empreendimentos à venda
Da oferta lançada, nós estamos falando com pouco mais de 33% da oferta lançada, ou é na Vila Germânica ou na Velha Central. Se nós somarmos ainda a Itupava, o cluster Itupava, nós vamos ter então a grande concentração de oferta entre Vila Germânica, Velha Central e Itupava. Itupava com menos empreendimentos, porém com empreendimentos de grande volume de unidades. Qual a conclusão? Essa oferta final, que no vertical dá ao redor de 1.335 unidades, ela está também naturalmente concentrada na Vila Germânica, que responde por 28% do estoque, na Itupava, com 32% do estoque, aquelas unidades em geral mais econômicas, de maior volume. Esses dois clusters concentram o grande volume da oferta, tendo também as maiores disponibilidades sobre a oferta. Qual é o nosso destaque? O centro, a própria Velha Central, Baden-Fürt, Garcia, Ponta Aguda, Fortaleza, são regiões muito interessantes de Blumenau, que você pode observar muito bem que estão com uma oferta baixa para o potencial que essas regiões apresentam. Então, talvez a boa dica seja tentar verificar que regiões e que tipo de produto você pode trabalhar em algumas regiões de Blumenau que não estão ofertadas e que podem ter um bom desempenho. Concluindo, o desempenho de Blumenau ainda precisa ser acelerado, acreditamos que vai ter um volume maior de lançamento e, consequentemente, de vendas, né? Vendas puxadas por mais lançamentos novos. Isso tudo influenciado pelo novo cenário macroeconômico brasileiro. Essa é a nossa leitura. Como um todo, a cidade não está ofertada, porém, ainda o mercado está demorando para ter uma recuperação mais expressiva. Se você gostou desse nosso trabalho, dessa nossa breve apresentação, que é bem resumida sobre o mercado de Blumenau, entre em contato com o Sinduscom Blumenau, associe-se ao Sinduscom Blumenau, procure verificar as informações mais completas, mais detalhadas, que o Sinduscom Blumenau tem essas informações que nós prestamos esse serviço para a cidade, para os associados da entidade. Foi um prazer falar com você, espero você na próxima. Fique por dentro do mercado com a Brain.